Olá, boa noite, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 12 de março. Esta meditação não é uma meditação no livro de Apocalipse. Eu gostaria de falar com vocês sobre a importância da amizade. Esse foi o tema do nosso culto de hoje de manhã, do que nós chamamos de graça mat. Na palavra graça mat, na verdade, graça matinée, em francês, quer dizer você acordar mais tarde, passar tempo dormindo. Geralmente as pessoas fazem isso no final de semana. Mas na palavra graça mat, que vem de graça matinée, donc graça lá seria gordo, a coisa gorda, mas graça em francês é também a graça. É gordura, mas também é graça, com acento no A, graça. É, na verdade, a graça. A manhã da graça. Esse tipo de encontro de culto, nós temos mesinhas, as pessoas vêm, tem croissant e bolos franceses deliciosíssimos, chá e café e sucos, e as pessoas sentam ao redor de uma mesa com pessoas que elas conhecem ou não, e geralmente é uma ocasião para convidarmos pessoas que não conhecem nem o Senhor nem a igreja, mas que estão buscando conhecer a Deus. E hoje de manhã tínhamos várias pessoas que não se dizem ainda cristãs ou discípulas de Jesus, mas que estão procurando conhecer a Cristo. Foi um tempo maravilhoso. E o tema hoje de manhã foi a importância das amizades. E eu gostaria de meditar com vocês em português. A meditação, claro, foi feita em francês. Essa meditação é baseada em Romanos capítulo 12, versos 10. E verso 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Na verdade, a ideia aqui de Paulo é que você deve... A pessoa que quer fazer o bem para você, você faz 2 vezes mais. A pessoa te convida para caminhar 1.000 quilômetros, você caminha 2.000. A pessoa te pede sua camisa, você dá também o casaco. Você vai muito mais longe. Você ama tanto aquela pessoa, você quer ser tanto amigo daquela pessoa, que você vai fazer mais do que a pessoa espera de você. É o contrário do que a gente geralmente faz quando a gente não está vivendo em Cristo Jesus. Ou seja, você é chato, você se torna uma pessoa chata, você se torna uma pessoa colérica, e você vai descarregar tudo isso sobre o seu amigo. Aqui é o contrário do que a gente geralmente faz. E ele está dizendo que a gente tem que se dedicar com amor fraternal. E na língua que foi utilizada para escrever o Novo Testamento, existem várias palavras para a palavra que nós, em português, é uma só, amor. Nós temos a palavra ágape, por exemplo, que fala do amor de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 5, está escrito que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É por isso que a nossa esperança é uma esperança válida. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Aqui Paulo não está falando de amor de Deus, ele está falando de amor de irmãos, de irmãs, amor de amigo. Este amor aqui é sua decisão. O amor divino é um presente da graça de Deus. Quando você vem para Cristo, quando Cristo entra na sua vida, quando você recebe a vida eterna, quando você se converte, as palavras são muitas, né, os sinônimas. Quando você entra no reino de Deus, o amor de Deus é colocado em seu coração. Agora, o que você vai fazer desse amor? Aqui ele está dizendo que você deve honrar as pessoas mais do que você honra a você mesmo. Você deve preferir dar honra a essa pessoa. E você deve se dedicar a esse irmão, a essa irmã, com um grande prazer, com um grande amor fraternal. Deus é um Deus que ama, e Deus, na Bíblia, ele tem amigos. Um dos amigos de Deus no Antigo Testamento é Noé. Isso está escrito em Gênesis capítulo 6, 8 e 9. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Andar com Deus é sinônimo de ser amigo de Deus. Numa outra versão está escrito ele tinha comunhão com Deus. Enoque também andava com Deus. Andava tanto com Deus que Deus um dia o levou para si. Estes homens são homens que entenderam a importância da amizade. Eu gostaria de testemunhar de uma grande bênção. Eu espero que essa pessoa ouça essa mensagem. Em 69 houve um incêndio lá em casa. Meu pai faleceu em consequência, um mês depois do incêndio. Isso foi no mês de dezembro, o incêndio. Um tempo depois nós fomos morar mais próximos dos tios, das tias, dos avós, da parte da minha mãe. E eu fui então estudar numa escola primária do bairro onde eu morava, no Brasil, e naquele bairro eu conheci uma pessoa que se tornou um grande amigo, que até hoje eu digo que este cara é o melhor amigo que eu poderia ter. Ainda hoje eu considero este homem como um presente de Deus na minha vida, e há mais de 50 anos que eu conheço este homem.
e se ele estiver ouvindo, ele sabe exatamente quem ele é. A importância da amizade. Eu digo que a regeneração, a salvação, o evangelho de Deus que entrou na minha vida, Cristo que entrou na minha vida, através da minha mãe, e a amizade com este homem foi o que salvou a minha vida depois daquela tragédia. É forte dizer isso, mas eu falo isso de todo o meu coração. Há uma outra pessoa que era amiga de Deus na Bíblia, é o Abraão. E Tiago, no capítulo 2, verso 23, disse: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. E como a gente vai ver com Moisés, ele falava com Deus como você fala com seu amigo. Deus havia decidido de destruir Sodoma e Gomorra, de julgar aquelas duas nações pecaminosas, e Deus vai compartilhar isso com seu amigo. O que o amigo de Deus vai fazer? Ele vai dizer: Senhor, se você encontrar ali 50 pessoas justas, 40 justos, 30 justos, 20 justos, será que você vai destruir aquela cidade? E Deus não vai dizer: por que você está falando assim comigo? Eu sou Deus. Não, Deus vai conversar com aquele homem, porque aquele homem conheceu o coração de Deus. Deus era amigo de Abraão. Deus também era amigo de Moisés. Em Êxodo, capítulo 33, verso 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Da mesma forma que você fala com seu amigo face a face, assim Deus falava com o seu amigo Moisés. Jesus vai nos também dizer uma coisa muito importante em João capítulo 15, verso 15. Já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus nos chama de amigos. Interessante. Então, quando você ama uma outra pessoa e você quer ser amigo dessa pessoa, amiga dessa pessoa, você deve se lembrar que Jesus também é seu amigo. E aí que começa a nossa história. Mas a gente vai encontrar uma série de exortações importantes para os irmãos e as irmãs que se encontram no livro de Filipenses, no capítulo 2. E eu gostaria de ler com vocês no capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Olha que coisa incrível, que grande privilégio que Deus nos dá de em Cristo termos a mesma forma de pensar. Você é diferente do seu irmão, diferente da sua irmã, mas você tem o Espírito de Cristo, você tem o pensamento de Cristo, nos diz Paulo. Muito interessante. Você pode torcer para o Flamengo, para o Fluminense. Aqui na França tem gente que torce para o Paris Saint-Germain e outros torcem para o Olímpico lá de Marselha. E os dois não se entendem muito bem, mas no reino de Deus não tem disso, Internacional, Grêmio, essas coisas não existem no reino de Deus. Você pode ter o mesmo pensamento que o seu irmão, que a sua irmã, porque a sua amizade não é baseada no clube ou na escola de samba pela qual você torce. Eu não torço para time nenhum, eu costumo dizer que eu só torço para o time dos Santos, porque está escrito Sede Santos. Na verdade, eu não torço para nenhum time, eu prefiro ouvir música clássica e outras coisas, não me interesso por futebol, mas os meus amigos se interessam por futebol. Aqui na França, nem tanto, mas eu sei que os meus amigos no Brasil torcem para Vasco, Flamengo, Fluminense, e uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mas eu não torço para nada disso, não gosto nada disso. Mas eu continuo, eu posso ter o mesmo pensamento com esses irmãos e irmãs. Por quê? Porque, na verdade, a minha vida, a vida desses irmãos e dessas irmãs, não é baseada no gosto que a gente tem, é baseada no Cristo que a gente possede. Lindo isso, né? Ele continua, o mesmo amor. E isso não é a gente não pode pensar que a gente pode andar com Deus e ter o outro amor, o mesmo espírito, uma mesma atitude. Muito importante. E ele continua nos versos 3 e 4 de Filipenses 2, ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidades. Ambição egoísta é baseada na glória vã que nós temos. Pedro diz que essa glória é comparada à erva do campo, uma erva, não que a erva daqui do País Basco, onde eu moro no sudoeste da França, mas a erva do Oriente Médio, de manhãzinha está bonita, à tarde já morreu, porque faz tanto calor, o sol queima tudo. Assim é a nossa glória. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Aqui está a chave, você tem que considerar o seu amigo superior a você mesmo.
Por que muitas amizades não funcionam? Porque cada um está puxando brasa para sua própria sardinha, como se diz, pelo menos lá no Rio, quando era criança pequena, se dizia, puxar brasa para sua sardinha. Se você só vive puxando brasa para sua sardinha, você depois fica surpreso que não tem muitos amigos ou que ninguém gosta de você. Você precisa puxar brasa primeiro para a sardinha do seu irmão. Aleluia! Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esta é uma palavra de Jesus para você. Considere o outro superior a você. Você não pode pensar que você vai ter uma vida de comunhão maravilhosa se você acha que você é o centro do universo. O centro do universo é Deus, minha gente, não é você. Você tem que se humilhar para você crescer. E as pessoas vão gostar de você, não porque você não está em cima de um pedestal, você está servindo. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que serve. Por isso que Jesus, em João capítulo 13, antes da sua paixão, o texto está dizendo, minha gente, João 13 nos diz que Jesus, para demonstrar, para dizer para os discípulos que ele os amava, o que ele faz? Lava o pé deles. Foi dessa forma que Jesus falou. Eu digo para os meus amigos, sem vergonha, em inglês, em francês, em português, eu te amo. Diga para o seu amigo, eu te amo. Mas ame realmente. Se eu disser para o meu grande amigo de infância que eu amo, mas eu não demonstrar através das minhas palavras, infelizmente, eu moro num continente, ele mora em outro, mas quando a gente se vê, ou quando eu vou ao Brasil, ou quando ele vem aqui, quando ele veio aqui uma vez, a alegria é imensa. E há um grande prazer, um grande desejo em servir um ao outro, porque a gente se ama de verdade. Não buscar o seu próprio interesse. Como isso seria possível? Não é possível sem Jesus. É por isso que o exemplo aqui em Filipenses capítulo 2 não é Paulo, não é Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Geralmente ele fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Não, é Jesus. Não, vírgula, é Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por quê, minha gente? Porque embora Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens. Isto é uma grande humilhação para Deus, se tornar igual aos homens. Porque uma vez que Deus se torna homem, aqui na Terra ele fica limitado, né? Ele não pode estar em Paris e estar na Palestina ao mesmo tempo. Não pode estar na Galileia e estar em Jerusalém. Ele está limitado. E sendo encontrado, como se não fosse suficiente que ele se humilhasse desta forma, ele diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Olha o exemplo de Cristo. O exemplo que Cristo te dá é o exemplo de humildade. Como dizia aquele irmão americano, o projeto, a fórmula de Jesus é a reconciliação e o perdão. Se você fez algo, se você disse algo contra o seu irmão, peça perdão, reconcilie-se. Não vale nada você querer defender essa sua vaidade, esse ego seu. Pedro diz que é como fumaça a sua vaidade. E o seu ego é como uma flor que nasce lá no deserto do Oriente Médio. Linda pela manhã, morta à tarde. Assim é a sua glória. Deixe que o Espírito Santo enche a sua vida da glória de Deus, do amor de Deus. E viva uma vida intensa. Como Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, ele diz que você deve surpreender o seu amigo indo além daquilo que ele espera de você. Que Deus te abençoe.